abençoa. Minha esposa foi viajar esses dias e quando ela chegou, estava ansiosa, com sentido para vir aqui. Eu quero ir na vigília. Eu quero ir na vigília. Porque a vigília é isso aqui. A gente vigília, irmãos, é muito mais do que movimento, a presença de Deus. É muito mais do que igreja cheia de gente, a presença de Deus. Eu louvo e adoro a Deus, porque independente do número, tem a presença. Independente da qualidade, da quantidade, tem Espírito Santo, tem palavra, tem glória, tem transformação, tem unção, tem revelação. Meu testemunho da irmã hoje, testemunho maravilhoso, a gente se contagia de ver que ainda existem verdadeiros adoradores que adoram em espírito de verdade, pessoas que ainda retêm a sua sinceridade para com Deus, não usa a igreja como escudo, não usa a igreja como símbolo para arrecadar dinheiro, para enriquecimento ilícito. Ele usa a palavra de Deus para levar, para converter, para salvar, para libertar. Eu glorifico, eu não vou sair daqui maravilhado. Vou sair feliz da vida, porque a gente sabe que está debaixo da direção de Deus, e Deus colocou um pastor aqui, um pastor, um homem de Deus, uma família de Deus, que aonde coloca os seus pés, Deus usa, Deus transforma, Deus liberta. Imagina entrar dentro do gabinete de um juiz, apontar o dedo na cara dele e falar: assim diz o Senhor. Você vai ser o quê? Humilhado. Você vai ser rejeitado. Aqueles homens ali, cai por terra a gravata, cai por terra o diploma, cai por terra tudo, porque na presença de Deus a gente se derrete. Quando tem unção, a gente se derrete. Com 14 dias saiu. Olha só, por isso que eu falo, muitas vezes a gente quer usar de palavras que tentam, como que eu posso falar aqui? Tentam trazer ao homem palavras que venham convencer ele. Teologia, eu acho muito bom, irmãos. Eu acho muito bom você conhecer a palavra, você estudar a palavra, mas a teologia não vai levar para o céu. É bom estudar? É bom. Eu amo estudar. Eu gosto de conhecer as Escrituras. Eu gosto de conhecer a história do povo de Israel. Eu gosto de escutar, de saber o que aconteceu, como foi, aonde, que cidade, quando, que momento foi. Mas a melhor é a presença do Espírito Santo. É as palavras que fluem do trono. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava diante daqueles homens letrados, os sacerdotes, os escribas, eles começaram a questionar entre si: da onde vem essa sabedoria, se ele não estudou na escola, se ele não se formou na escola? Porque eles tinham como prioridade ali a criança do primeiro ano até o sexto ano ser educada pelos pais na sua casa. Depois eles iam para a escola estudar, decorar por lá, ter os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois continuavam dos 10 às 14 aos pés dos sacerdotes ali, para aprender e decorar todos os versículos, capítulos da Bíblia. Mas isso não leva para o céu. O que leva para o céu é a presença do Espírito Santo. O que leva para o céu é uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de libertação. Eu fico triste com que as pessoas que ficaram em casa, o que elas estão perdendo, a maior fatia do bolo está aqui dentro da igreja hoje. A fatia mais saborosa, mais deliciosa, de se alimentar, é a presença de Deus. Que em nome de Jesus, o pastor continue com essa força, com essa intrepidez, com essa ousadia.
está com todos os seus colaboradores, aqueles que foram levantados pelo pastor. Eu não sei quantos estão levantados aqui para dirigir alguma coisa, cuidar da porta, um obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista. Era para estar aqui. Salvo se está doente, salvo se está de viagem, salvo se está alguma coisa acontecendo. Fora isso, não tem motivo para ficar esquentando a cama nessa noite. Sendo que a presença de Deus está aqui. Sendo que o pastor da igreja está aqui. Sendo que o sumo sacerdote está aqui. E só para não ficar nas minhas palavras, em nome de Jesus, eu glorifico a vida de Deus, a presença de Deus, quer dizer, na vida do pastor. Amém. Mais uma vez, nós estamos passando por uns dias e meu esposo não vai ficar bravo comigo, não. Amém? Não. Mas muitas vezes o profeta de casa, muitas vezes não tem honra. Não pela maldade, mas que a gente está todo dia ali com ela, né? Você está ali, você está convivendo, você está sabendo o que ela está passando, você está sabendo o que ela está vivenciando. E muitas vezes a gente fala, a gente aconselha, mas não é a mesma coisa, né? Não que ela é uma bênção na minha vida, minha esposa é um presente de Deus na minha vida, e eu enfatizo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu sempre enfatizo. A minha esposa, ela me honra, graças a Deus. Irmãos, ela cuida de mim, ela faz a comida para mim. Se não fizer também, não, o corpo. Mas ela é espontânea. Ela escolhe a minha roupa. Esses dias não está escolhendo mais, não sei se acostumou, né? Mas ela escolhe a minha roupa para vir na igreja, coloca a calça separada, coloca a camisa passada, coloca a gravata separadinha. É uma bênção. Só que a gente aconselha muitas vezes, e aí fica aquele ponto de interrogação, né, pastor? Aquela situação. E aí, quando chega aqui, o pastor chama ela para orar, era tudo que ela precisava ouvir. O pastor não sabe o que ela está passando, não sabe o que ela está vivendo, não sabe a situação em que ela se encontra na noite de hoje. E Deus, mais uma vez, era para ela dar testemunho. Aí ela não vai brigar comigo, não, porque a gente se ama. Ela não vai brigar comigo, no nome de Jesus. Então glorifico a Deus, o pastor continue assim, esse homem de Deus sendo usado por Deus, que Deus te capacite, te ilumine a cada dia mais no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Gostaria então, hoje é uma noite de oração, uma noite de vigília. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em 1 Samuel, onde que fala sobre uma senhora, uma jovem senhora, com o nome de Ana, que muitos de nós já conhecemos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. 1 Samuel. Aleluias. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 17 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17 em diante. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ser breve, até umas 10 para 5 da manhã eu termino a pregação aqui hoje. Amém. Vai tomar café na casa do pastor. Ô glória! Aleluia! Essa é pura, pastor. Vamos lá então. Então, precisa vir. Diz assim, versículo 17. Então ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar
comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 20. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amados, estamos diante aqui de uma situação não comum, uma situação emblemática, uma situação desfavorável a uma pessoa. A Ana vivia com seu esposo Eucana e Penina, que não é comum, mas eles viviam aquela situação. E a Bíblia vai dizer que Ana ela não tem filho. Ana, infelizmente, estava cerrada a sua madre, motivo pelo qual nós não sabemos. Sabemos que quando a gente se depara com alguma situação impossível ou difícil, Deus ele tem um propósito, ele tem um plano de salvação, ele tem um plano para aquela situação. Mas cabe a nós entender esse processo, cabe a nós entender que Deus ele tem algo a fazer na nossa vida, na situação difícil que vivemos, na situação que é contrária que vivemos. Porque é fácil adorar a Deus quando eu estou num emprego no qual eu ganho vários 5, 6 mil reais. É fácil adorar a Deus quando eu chego na minha geladeira, eu abro ela e fico olhando assim, não porque não tem nada que eu consigo achar, mas é porque tem tanta coisa que eu não consigo escolher. É fácil adorar a Deus quando as contas estão pagas. É fácil. Quando eu tenho um carro na garagem, quando eu tenho uma moto na garagem, quando tudo vai bem. Resumindo, quando tudo vai bem, é fácil eu chegar aqui na igreja, levantar a minha mão, adorar a Deus, louvar, salmodiar, pular, virar piroleta, é muito fácil. E quando muitas vezes eu estou assim, numa situação favorável, eu olho para o irmão ali contristado, muitas vezes não tem nem palavra para sair da sua boca, porque ele não sabe mais o que fazer diante da circunstância impossível que está na sua vida. Eu olho e julgo, eu olho e aponto dele, eu não consigo olhar com o olhar de Jesus, sem julgamento, sem maldade. Então, porque eu estou bem, porque a minha situação está favorável, eu olho para a situação do meu irmão que está desfavorável, em vez de estender a mão, ajudar ele, orar com ele, abençoar a vida dele, eu aponto o meu dedo. Muitas vezes eu caçoo da roupa que ele está usando, às vezes ele não tem nem um sapato para usar, às vezes o sapato que ele tem é aquele sapatinho furado, surrado, porque a prova está difícil, está suando, está gemendo, está chorando, mas está aqui na igreja aos pés de Jesus, e muitas vezes nós não conseguimos olhar com o olhar da fé, com o olhar de amor, de humanidade. E foi o que aconteceu na vida de Ana. A Bíblia vai dizer que Penina, sua rival, porque a Bíblia coloca assim como rival, caçoava dela. Agora imagine você o contexto familiar dessa história, dessa situação. Toda vez que elas acordavam, que ela ia para os seus afazeres, estava de Penina, brincando com seus filhos, se divertindo com seus filhos e olhando com cara de deboche para a Ana, que não gerava, não tinha o médico para buscar uma inseminação artificial como tem hoje, para driblar
nossos filhos não têm intimidade com a palavra de Deus. Os nossos netos não têm intimidade com a palavra de Deus, pastor, porque eu não tenho tempo para eles. Então eu jogo ele no canto, no telefone, ou jogo ele na frente de uma televisão, ou jogo ele na frente de um tablet, ou de um videogame, porque eu não tenho tempo para ele. Eu não tenho tempo para o meu filho. Eu não tenho tempo. Aleluia, Deus. O tempo que eu tenho, eu vou lá lavar roupa, daqui a pouco eu estou lá mandando mensagem, daqui a pouco eu estou curtindo uma história, daqui a pouco eu estou... Não estou falando que você não pode fazer isso aí, irmão. Não entendo isso aí. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que Deus está falando aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. É verdade, Senhor. Eu saí de casa para adorar a Deus. Amém. Eu saí de casa para louvar a Deus. Aleluia. Eu saí de casa com o intuito de vir aqui escutar a palavra de Deus. Aleluia. Trazer a palavra de Deus. Mas aprove a Deus me colocar aqui como palestrante para falar o que Ele está querendo da igreja. É verdade. Glória a Deus. Ele está querendo uma nova aliança. Ele está querendo forjar o meu e o seu caráter. Aleluia, Deus. Ele está querendo renovar o seu espírito. Ele está querendo derramar a tua glória, o teu poder, a tua unção. Mas eu não deixo. Eu não estou deixando. Porque como Jesus vai me encher, se quando eu entro dentro da igreja, pastor, eu já estou cheio de Facebook, estou cheio de WhatsApp, estou cheio de novela, estou cheio de notícia, estou cheio de fofoca, estou cheio de mentira. Como Deus vai encher meu vaso se ele já está cheio de porcaria? Eu tenho que esvaziar tudo isso que não presta, para que Ele venha derramar da tua glória, do teu poder, e falar para mim, eu sentir a sua voz, escutar a sua voz. Quando o filho continua, não desiste, vai acontecer. Está vazio da presença de Deus e cheio das coisas do mundo. Eu vou fazer um propósito comigo e com a minha esposa. Menos tela e mais Bíblia. Aleluia. Menos tela e mais Bíblia. Porque como eu quero que Deus muda a minha história, a minha situação, se eu chegar, quantas horas tem o dia? Fala para mim. 24. 24 horas? Estou errado ou não? Quantas horas você tem depositado para Deus? Porque dizimar para Deus não é só o seu salário do jeito no começo do mês você trazer o seu dízimo, os seus 10%. É dizimar do teu tempo. É dizimar do seu tempo. Quantas horas por dia você tem dizimado para Deus? É verdade. Se fosse fazer a conta de 10%, seria 2 horas e 40 minutos. Será que eu estou dando para Deus 2 horas e 40 minutos do meu dia? Ah, mas eu trabalho, pastor, não tenho tempo. E como Jesus falar para você que não tem tempo para você também? Né? Eu quero escutar o sim de Deus, mas quando Ele quer que eu esteja com Ele, eu digo não. Eu digo não, a minha família é mais importante do que Deus. O meu trabalho é mais importante do que Deus. As minhas amizades é mais importante do que Deus. Então o que acontece? Você deixa de colocar Deus como prioridade na sua vida. E eu deixo de colocar a Deus como prioridade na minha vida. É por isso que muitas coisas ficam travadas no céu. Deixam de acontecer. O caso de Ana e Penina aqui, você vai ver que houve um tempo que há um diálogo entre o seu esposo e ela, porque ele vai oferecer sacrifício de ano em ano para Deus. E quando ele volta, encontra a sua esposa com cara triste, desanimada, porque eu entendo a sua dor, eu entendo o seu momento difícil, o que está acontecendo com ela naquele cenário ali. Só que ela, de uma certa forma, ela coloca na conta de Deus, não diretamente, mas indiretamente, o problema que ela está vivendo.
Então, enquanto ela não entendeu que o problema dela não era Penina, não era os filhos de Penina, não era o seu esposo, não era aquele contexto triste que ela vivia, o problema dela, ela não entendeu que era aos pés de Jesus. O problema dela demorou para ser solucionado, porque ela não se chegou diante de Deus com o coração contrito e quebrantado. Ela não foi diante de Deus. Ela ficou, para ela, se amargurando, se mutilando, a sua alma, se colocando para baixo, e colocando seu esposo para baixo também, porque imagina o esposo quando olha para a mulher, né? A pior coisa que tem, pastor, é quando você olha para a mulher, irmão, e a mulher está com aquela cara triste. Dá até medo de perguntar por quê. Aí você pergunta uma vez, ela não responde. Aí você pergunta a segunda vez, não responde. Aí quando você pergunta de novo, ela vai falar aí. É porque alguma coisa angustiada ela está, alguma coisa travada dentro dela está, mas ela precisa jogar isso para Deus. Senhor, nós temos que colocar Jesus como nosso amigo, irmão. Como nosso amigo, da mesma forma que você fala com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seus amigos, a gente fala com Deus. Ele não colocou uma barreira, ele rasgou o véu do templo e disse: eu estou aqui te esperando. Eu quero seu contato, eu quero sua voz audível, eu quero escutar você. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater, abrir-se-vos-á, quero de pé e recebe aquele que busca encontra. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Para que a vossa alegria se cumpra. Ele quer o sonho dele projetado na sua vida, sim, mas ele também quer realizar o seu sonho. Qual que é o seu sonho hoje? Qual o seu sonho hoje? Ah, meu sonho hoje é conquistar minha casa. Meu sonho hoje é conquistar um casamento. Meu sonho hoje é conquistar um carro, um emprego bom. Deus, ele pode realizar. Ele pode, ele vai realizar, mas depende de você se chegar mais a ele. Aleluia. Chegar a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Nós temos que se achegar a Deus. Houve um tempo e um momento em que Ana entendeu esse processo. Então a Bíblia vai dizer que ela subiu para orar a Deus, para buscar a Deus, porque ela não aguentava mais. Então ela entendeu, bom, igual a mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que tinha, quando não tinha mais remédio, ela foi aos pés de Jesus. E glória a Deus que ela encontrou remédio e salvação para ela, ela encontrou solução para ela. Tem coisas na nossa vida que nós não precisamos passar, que nós não precisamos viver, se nós nos dedicarmos mais a Deus, se nós nos entregarmos mais a Deus. A irmã Neuza, né? É Neuza? Hã? Deusa. Então, a senhora tem um testemunho do serviço da senhora, entendeu? A senhora falou aqui que há uma perseguição muito grande. Eu imagino que a senhora vive naquele cenário, porque não é fácil. Mas eu acho que pior do que fisicamente é espiritualmente. Porque tem dia que a senhora sai de lá que parece que a senhora está carregando um saco de cimento nas costas. Um peso espiritual muito grande, porque não é uma batalha simples. Não é uma discussão simples. Você está lidando ali com principados e potestades demoníacas. Então, se acontecer, eu digo para a senhora, em nome de Jesus, desses processos que estão aí sendo procurados, esse processo específico, que está sendo procurado, um processo específico. Se a senhora se deparar com a chefe da senhora, não tema de falar: o meu Deus, ele não está aqui. Eu não estou
querendo passar por cima da autoridade da senhora. Eu respeito, porque Deus mandou eu respeitar as autoridades constituídas debaixo do céu, porque está aqui na Bíblia. Mas eu não abro mão de dizer que, meu Deus, como que não está aqui. Pode falar que Deus, se Deus falou com a senhora, Ele assegura de mostrar aonde vai estar, mas não vai estar no lugar que elas estão procurando. Porque Ele vai mostrar que Deus é na vida da senhora, através do seu testemunho, através da palavra que saiu da sua boca, como aconteceu com o pastor. Deus vai honrar a senhora em nome de Jesus. Talvez esse é o momento em que a gente pensa que é para o mal, como a senhora mencionou aqui. Estou passando uma situação justo no último ano, acontece uma tragédia dessa, uma situação dessa, onde pode rolar um processo administrativo culpando vocês, mas eu repreendo isso em nome de Jesus, e a vitória da senhora é garantida em nome de Jesus. Mas sai da tua casa disposta a honrar o nome de Jesus. Não estou falando que a senhora não honra, não é isso. Eu sei, não entendo. Se ela vier falar, a senhora vai falar para ela. Não sei se a senhora já falou, mas Já falei, mas não tinha que ela falar. já falou para ela? Então, amém. Você já falou falei, para Deus, ela? Deus me mostra, chefe, que ele não está aqui, né? Porque são 7.000 processos. Amém. 7.000. Aí a gente vai olhar em todos. Falei para ela, chefe, Deus fala comigo que o procurador está com ele. Ela disse, não fala mais disso. Eu vi ele entregando para a Esther. A Esther não me recebe. Eu vi ele entregando para a Esther. Então Deus vai te honrar. A Esther está ali procurando. Deus ele vai te honrar. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos estar nessa oração, nós vamos estar buscando em Deus, porque Deus ele vai honrar, porque é o nome dele. A glória dele, ele não divide com ninguém. E como aconteceu com Ana aqui, eu finalizo, em nome de Jesus, não vou prorrogar muito aqui. Eu falei que até 5 da manhã, mas todo mundo tem que dormir, né? Então Ana entendeu, irmãos, que o problema não era o vizinho. Muitas vezes a gente pensa que é o vizinho, né, pastor? A gente pensa que é o patrão, a gente pensa que é o funcionário. Eu passei uma luta muito grande em Cascavel também. Minha esposa tinha vezes que eu estava com vontade de chorar. Eu ia trabalhar e a minha vontade era de chorar, porque eu precisava trabalhar. E eu ali era humilhado também, eu era caçoado também, me chamavam, ô pastor, colocava aquelas músicas de funk pornográfico, eu tinha que passar o dia inteiro escutando das 8 da manhã até as 18 da tarde, aquelas músicas mundanas, aquela perseguição implacável, aquela situação difícil. Mas aprove a Deus ouvir a nossa oração, porque um dia eu abri a palavra de Deus, pastor, dentro da minha casa, e Deus falou comigo assim: eu estou escutando a sua oração, e a partir de hoje eu vou fazer morada perpetuamente nessa casa. E foi aonde que Ele mudou a nossa história. Foi aonde que eu não precisei brigar com ninguém, não precisei discutir com ninguém, porque o Senhor é o nosso general, é Ele que ganha a batalha, é Ele que determina a vitória. Nós precisamos fazer a nossa parte aos pés de Jesus, como Ana fez. Só que tem um segredo aí. Tem um segredo aí. A Bíblia vai dizer que ela fez um voto com Deus. Ela votou a Deus. E muitas vezes, irmão, a Bíblia fala que é melhor você ficar de boca fechada do que você votar de cumprir. É verdade. Jamais você pense em fazer um voto sem que você venha ter noção do tamanho da responsabilidade que é. Por quê? É verdade. Olha bem, está Deus no seu grande trono. Então a Bíblia vai falar que chegou um dia que os anjos e Satanás vieram se apresentar diante dele, e Deus fala assim: está vendo meu servo Jó? Homem reto, fiel, temente, que se desvia do mal. Aí Satanás diz: servo seu, porque você dá tudo para ele? Porque dá tudo para ele. Então Deus permite que aconteça uma série de coisas com Jó, para mostrar para Jó o quanto, para
E não era por causa da circunstância difícil que ele estava passando que ele ia deixar de ser temente a Deus. É a circunstância da nossa vida que realmente vai mostrar quem nós somos, se nós merecemos ou não merecemos, se nós temos ou não temos a presença de Deus na nossa vida. É nessa situação, irmão, que vai brotar a presença do Espírito Santo na vida da senhora, e o Senhor vai se mostrar presente, e o seu rosto vai se iluminar, e elas vão ver a presença de Deus. E a senhora vai sair de cabeça erguida de rogar em nome de Jesus. Porque é assim que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Como fez com a menina Ana. Mas ela fez um voto. Então, cumpra o voto que você fez. Essa semana eu falei com a minha esposa, eu falei, eu vou fazer um voto com Deus. Só que eu vou fazer um voto para agradecer algo que eu ainda não recebi. Que eu nem sei se eu vou receber. Mas eu vou começar a adorar antes de chegar. Eu vou começar a adorar, eu vou começar a glorificar. Porque Deus é santo, se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Porque eu amo Ele do jeito que Ele é, para mim. Dependendo do que Ele me der, do que Ele fazer. Porque o que Ele poderia fazer já fez, me dar a salvação. A ponte de ligação até o céu, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É a ligação, o maior presente de Deus das nossas vidas. Então, depois desse voto que Ana fez a Deus, depois de se derramar